Bom, olá pessoal, meus amigos, é com grande alegria que nós iniciamos mais um estudo das obras de Leon Denis e hoje nós concluiremos o capítulo 1, em que Leon Denis vem falando já há um bom tempo do progresso de uma maneira geral e dando também uma certa importância no papel da juventude neste novo mundo que, de certa forma, ele vem se descortinando, não a partir da época de Leon Denis, nem a partir de agora, mas de um bom tempo para cá. Eu costumo dizer que a humanidade nunca para de transitar de uma situação para outra. Por quê? Porque o progresso não para. Então, se nós estamos sempre progredindo, a transição ela é constante, mas é claro que em alguns momentos na história da humanidade essa transição parece que dá uma acelerada e é justamente em períodos mais difíceis, mais caóticos, períodos de crises, em que a gente percebe também essa evolução dando uma acelerada e com o papel importante da juventude. Então, se a gente observa, a juventude ela vai cada vez mais assumindo a sua importância na sociedade e muitas vezes, não vou dizer que a gente não pode simplesmente dizer que o jovem é alguém desprovido de um ideal, é alguém que precisa de uma orientação. A gente não pode generalizar, porque eu conheço jovens maravilhosos fora do movimento espírita. E eu conheço jovens do movimento espírita que às vezes não desenvolveram ainda é, a, a, a própria noção de responsabilidade na construção de um mundo novo, é, a importância da gente trazer, por exemplo, um aspecto mais humano nas relações humanas, porque às vezes isso parece, mas aí é uma redundância, não, não é. Porque às vezes as nossas relações humanas estão desprovidas do sentimento que a gente deve nutrir, daquele sentimento de irmandade, para que desenvolva em nós a humanidade. E Leon Denis vem agora chamar a atenção, né, trazendo uma reflexão não apenas específica para os jovens, mas para todos nós, da importância do Espiritismo. Agora, esse fechar de capítulo aqui, e não apenas neste, mas em vários momentos, a gente observa Leon Denis, sempre que vai acabar um capítulo, ou quase sempre, ele é como se ele estivesse encerrando uma palestra, porque na palestra a gente às vezes prepara a introdução, o desenvolvimento da ideia e a conclusão. No livro também, num artigo também, mas é característica de Leon Denis encerrar os capítulos, como ele costumava encerrar as palestras que fazia, com uma conclusão, digamos assim, para cima, uma conclusão animada, uma conclusão trazendo, digamos assim, aspectos positivos da humanidade, da história, do momento presente, falando do futuro, trazendo esperança. Então Leon Denis tinha essa característica. Uma característica que é muito particular de alguns autores, não é algo só em Leon Denis. Mas vamos ficar com ele, já que a gente está estudando aqui uma obra dele, né? Ele vai dizer assim para nós. Com efeito, seria possível calcular o número de pobres almas decepcionadas com as teorias do materialismo, que nós falamos tanto nos episódios anteriores, né? Ou com os ensinamentos das igrejas, arrastadas ao sabor de todos os ventos da dúvida e sacudidas pelas tempestades da adversidade, que adquiriram, por meio do Espiritismo, a fé sólida no futuro, o sentimento da justiça distributiva e, sobretudo, a força moral necessária para prosseguir a áspera luta da vida? A reflexão que ele traz aqui é o seguinte: a gente consegue quantificar quantas pessoas descrentes com os ensinos da igreja, e aqui a gente não traz nenhum tipo de demérito a esses ensinos, é porque alguns chegam a um ponto e falam, olha, não me serve mais. E este não me serve mais faz com que algumas pessoas passem por um período de ceticismo, de descrença, de dúvida. Dúvida, por exemplo, que norteou a juventude de Leon Denis, que era católico, mas que num dado momento ele não estou satisfeito mais. Mas não tinha encontrado o Espiritismo ainda. E aí? Porque imagine, gente, a quantidade de pessoas hoje
que às vezes se sentem incomodadas numa religião e não encontram outra. Então, nesse período, a gente vê assim que a pessoa está em busca. Ela não passa a duvidar da existência de Deus. Ela continua falando, olha, eu acredito em Deus, mas isso aqui que eu estou recebendo na igreja eu não concordo. Ou até no movimento espírita, a pessoa, ela acredita em Deus, mas isso que eu recebo no movimento espírita não me satisfaz ainda. Pode acontecer. Então pode achar que a pessoa ela vai quebrar a cabeça, vai sofrer até chegar no espiritismo. Não, pode ser que ela chegue no espiritismo e fale, não, não é isso que eu quero. E vá se encontrar no protestantismo, no catolicismo, no budismo, no hinduísmo, no islamismo. Ou ela vai se encontrar sem se vincular a nenhuma religião, a nenhuma seita, nenhuma filosofia, e ela vai ser uma pessoa boa e está tudo certo. Só que aqui o objetivo de Denis é mostrar, escrevendo, claro, para espíritas e também para simpatizantes, a força do espiritismo. Que, como nós já dissemos aqui outras vezes, neste estudo e nos outros que já fizemos, tanto aqui no canal William Jacob, como na rádio Fraternidade, que o espiritismo se apoia não mais em opiniões, não mais em suposições, mas em fatos, em estudos científicos. Então, por conta disso, ele tem algo de diferente. Porque não é só algo no campo da fé, mas é uma fé raciocinada. E isso satisfaz muita gente. Como me satisfez Leon Denis, talvez tenha satisfazido os anseios de muitos de vocês que nos ouvem neste momento. Denis colocou outra pergunta: quantos infelizes e desesperados foram dissuadidos de se suicidar? Quantos espíritos desnorteados, revoltados contra a lei divina, foram apaziguados, reconfortados, trazidos de volta por ele à compreensão e ao cumprimento do dever? Isso é importante. E aqui tem um detalhe interessante, porque às vezes, já que a gente está falando tanto de religião e tal, o indivíduo pode continuar católico, mas ter encontrado, num dado momento da sua vida, a força que ele precisava no espiritismo. Ele fala, tudo bem, eu gostei disso, eu adorei, me ajudou bastante, me consolou, me esclareceu, continuo lendo meu livro espírita aqui, mas gosto da Igreja Católica. Tá tudo bem. Quem sou eu para falar para ela, abandone a igreja? Não, ela quer ficar lá, ela fica, não tem problema. Mas quantos destes, talvez com a ideia de cometer o suicídio, de repente receberam uma mensagem espírita, se lembraram de uma palestra que assistiu, de um livro que leram, ou de uma orientação que recebeu de alguém que se aproximou e trazia ali uma palavra consoladora, cuja origem era nas bases do espiritismo? Quantos destes, meus amigos? E se eu falasse, continua Leon Denis, de todos aqueles que conheceram os tormentos da separação dos seres amados e que encontraram no intercâmbio com os entes desaparecidos uma atenuação dos seus males e um bálsamo para os seus sofrimentos? É uma pergunta interessante. Quantas pessoas enlutadas, desesperadas e revoltadas encontraram no intercâmbio com o além? Aqui ele coloca essa possibilidade. Eu já presenciei várias pessoas recebendo cartas, mensagens de parentes encarnados, e aquela carta, digamos, foi um divisor de águas. E eu já vi outras que não receberam cartas, mas que ao presenciar o fenômeno dos outros, se sentiram reconfortados. E vejamos, o Denis fala em atenuar os males, porque o espiritismo não veio para retirar a dor das pessoas. Tanto é que Kardec o classifica como o consolador prometido por Jesus. Consolador consola a dor, não retira a dor, não elimina a dor. Porque talvez a dor vai ser até importante para a gente, a dor da saudade, por exemplo, que incomoda, mas é importante para a gente manter viva a memória, a lembrança daquele ser que nos deixou. Mas dói, da saudade às vezes dói, às vezes é uma dor gostosa que a gente lembra, se emociona. E faz parte, e está certo, e vamos seguindo em frente. Ocorre, diz Leon Denis, no último parágrafo, que estes serviços prestados à ciência, estas consolações, estes numerosos e poderosos socorros que o Espiritismo trouxe à humanidade, são chamados a se multiplicarem
a se difundirem cada vez mais, à medida que os progressos de nossa crença se acentuarem no mundo. Depois do aniquilamento dos dogmas e das teorias materialistas, o Espiritismo se transformou na suprema reserva do futuro. Debruça-se sobre toda a miséria humana, sobre a pobre humanidade sofredora. Olha, então o Espiritismo vem e se debruça sobre o sofrimento humano, mas não para iludi-la com aquele velho bordão usado antigamente por um virtuoso do socialismo, porém para insuflar-lhe a fé, uma nova vida, a fim de lhe fazer compreender o motivo de seus males e fazer luzir aos seus olhos a aurora dos dias melhores, a perspectiva de um grande destino que é preciso conquistar com nossos méritos e obras. E aqui a tradutora coloca uma nota em relação ao socialismo, falando que provavelmente Denis refere-se aqui à famosa frase: a religião é o ópio do povo, presente na introdução da obra Crítica da Filosofia do Direito de Hegel, publicada por Karl Marx em 1844. É uma frase que motivo de uma certa polêmica. A gente tem que entender, quando se fala religião é o ópio do povo, não é no sentido, como muita gente diz hoje, de desmerecer o papel da religião, mas talvez é uma crítica que ele fazia àquele tipo de religião, ou aos muitos crimes perpetrados em nome de Deus, aos muitos desvios feitos pela religião em relação aos ensinos de Jesus. Se a gente for pegar o livro do Leon Denis, Cristianismo e Espiritismo, ele vai fazer dezenas de críticas em relação a pontos do catolicismo, por exemplo, do protestantismo. Sempre respeitando as pessoas, mas a ideia ele pode discordar, como Karl Marx poderia discordar na sua época. E há quem diga também, num outro ponto de vista, que quando se refere aqui à religião, ao ópio, religião como sendo o ópio do povo, a gente vai ver aqui, estou até pensando aqui agora o que significa, por exemplo, ópio é uma palavra na qual é realizado incisões na cápsula e tal. Vamos pegar aqui uma outra tradução. Tem ação analgésica, narcótica e hipnótica. Então eu já vi muitas pessoas dizendo assim, olha, ele queria dizer que religião tinha essa questão analgésica de aliviar a dor das pessoas. E a religião cumpre esse papel, como o Espiritismo cumpre. Então a gente pode olhar por dois pontos de vista. Um como um ópio, aquele que balsamiza, aquele que alivia a dor. E nesse sentido de sendo assim, não, é uma crítica à religião. Mas não a religião como um todo, mas ao efeito que ela produzia em muitas pessoas fanatizadas, que recusavam a ciência e que, inclusive, por conta do fanatismo, matava pessoas. Então, meus amigos, Leon Denis vem trazer aqui para nós como o Espiritismo pode, no meio disso tudo, trazer algo mais, trazer um consolo, trazer um alívio, trazer um esclarecimento. E isso ele fez muito bem na sua época e o Espiritismo faz ainda hoje na nossa época. Portanto, vamos valorizá-lo, vamos divulgá-lo, vamos falar dele, mas sem forçar ninguém a se tornar espírita. Se a pessoa quiser ser a religião que ela quiser, que seja. Se ela quiser vir para o Espiritismo, que venha e será muito bem acolhida por nós. Que Jesus nos abençoe e até o nosso próximo estudo das obras de Leon Denis.